Bom, agora, na nossa segunda parte de aula, nós vamos fazer então a, o comentário e algumas observações a respeito da produção dos fertilizantes nitrogenados e algumas fontes, né, que eles são usados. Então, como que é feito hoje a produção dos fertilizantes nitrogenados minerais, né? A gente vai ter que a amônia, né, o NH3, passa pelos processos de obtenção de oxigênio, então o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o gás carbônico, a água e o ácido fosfórico, né? Então a gente vai ter assim o formato, né, a partir do oxigênio, assim, os fosfatos de rocha, que são as rochas fosfáticas, o nitrato de amônio, nitrato de sódio, sulfato de amônio, ureia, que é a mais conhecida, a aquamônia, e os fosfatos de amônio, que aí são quais? Que a gente vai ter o MAP, o DAP, né, e outros fontes de nitrogênio. Então, a produção deles geralmente é dessa forma. O que a gente tem aqui, o que não é diferente também dos outros das outras fontes, a gente tem que importar da maior parte deles. Mas a participação dos fertilizantes no Brasil, né, de todos no total, a gente tem de 2000 até 2016 a prevalência muito grande da utilização na agricultura ou na parte mesmo florestal de ureia. Por quê? Né? A ureia ela que é a maior concentração do nitrogênio e é a mais em conta. Então, a preferência pela ureia vai principalmente pelo custo-benefício, apesar da gente ter alguns probleminhas que são ligados a isso. Né? Então, vamos lá, ó, os fertilizantes tradicionais. A gente vai ter a ureia, né, que é a maior concentração do nitrogênio, menor custo de quilos por quilo de nitrogênio, perdas, só que a gente vai ter perdas, né, da amônia por volatilização. O nitrato de amônio, ele tem 33%. Já não tem perdas por volatilização, mas aí ele tem problema de acúmulo de água no armazenamento e ele pode ser explosivo. O sulfato de amônio, então, ele vai ser 21% de nitrogênio e 25% de enxofre, mas ele é mais caro também por esses motivos. A amônia e soluções amoniacais. A gente vai ter algumas características de dificuldade de aplicação. E os nitrofosfatos, né? A gente tem que a questão do preço, mas todos esses falados anteriormente são altamente solúveis. E os orgânicos, né? Como que eles se comportam? A gente tem a cama de frango, o esterco e outros estercos. O esterco de poedeira, por exemplo, a cama de frango, o esterco da poedeira. Então, a variação, eles são muito ricos em nitrogênio, potássio e fósforo, né? Eles em volume, mas é liberação lenta, porque depende de micro-organismos. E aí a gente tem o problema da ureia, né? Então, a gente tem as perdas da amônia, por exemplo. A gente vai ter as reações da ureia no solo. Pela urease, a gente vai ter essa transformação da ureia, e a urease que vai dar essa quebra na ureia e fazer com que a gente tenha o gás amônio sendo perdido na volatilização. Então, ele é liberado o amônio e o amônio acaba liberando a amônia, que é um gás, e acaba volatilizando. Então, a gente tem aqui um comportamento após a hidrólise no solo. Ó, a ureia aplicada em um solo úmido após a chuva, certo? Aí você vai tendo os pHs relacionados. Então, a partir do momento que nós temos pH mais elevados, a gente tem mais perdas também, certo? A gente vai ter muita perda. Por quê? Porque a gente vai ter essa hidrólise do amônio, certo? E a hidrólise nesse solo vai ocorrer isso. Já quando você aplica em um solo seco, antes da chuva, você tem maior eficiência. Por quê? Você não vai ter essa hidrólise, você vai, quando aplicar via água, ela vai incorporar. E aí, né, essa aplicação superficial é um problema da ureia, por isso que se recomenda fazer a incorporação de até 5 centímetros. Mas, num sistema de plantio direto, a gente tem um problema do quê? Da palha. Então, essa transformação da urease, existem alguns produtos para inibição dessa urease, né? Produtos comerciais ou até algumas fórmulas de ureia protegida.
Então, a média é de 30% de perda. E aí, além da volatilização, a gente tem problema de lixiviação dos adubos nitrogenados, né? O nitrato é muito móvel, ele não vai ficar retido na CTC, ele é carga negativa. E a desnitrificação, o que seria? A transformação, né, do nitrato em N2 a partir das bactérias. Então, são as bactérias que fazem isso, essa desnitrificação. Então, o nitrato que a planta absorve via solução, se ela não estiver disponível para a planta, ele vai desnitrificando, então ele vai passar para NO2, né, o nitrito, aí vai o ácido nítrico, o óxido nitroso e o N2 e vai para a atmosfera. Então, a gente tem alguns fertilizantes que possuem aquele protetor, né, de liberação lenta. Geralmente, eles são recobertos com uma cápsula que são degradadas por micro-organismos e possuem algum enchimento, às vezes um enxofre, para ajudar também na parte de fixação desse nitrogênio. E os fertilizantes estabilizados, que vão ter o quê? Os aditivos ou os inibidores, que aí é o inibidor exatamente daquelas enzimas que acabam liberando essa ureia via atmosfera. Então, é um dos nutrientes mais requeridos por todas as culturas, o nitrogênio. Ele é requerido em grandes quantidades. E para a gente fazer um bom manejo de adubação, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que alinhar as doses, época de aplicação e as fontes de higiene. Então, e o modo de aplicação. As doses, né? Na verdade, a gente não tem isso na análise. Quais são os critérios de recomendação? Saber o quanto a planta precisa para a produção de 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas de grãos ou etc. Conhecer bem os boletins, então as curvas de resposta das culturas, determinados genótipos também, e adubos. O histórico da área e rotação, porque se eu tenho adubações verdes, uma soja que antecede, de repente, um milho numa rotação, uma sucessão de cultura, eu tenho maior aporte de nitrogênio. E alguns sensores que fazem leituras, às vezes, de clorofilômetro da planta e conseguir ler as taxas variáveis. Aqui, né, como aquela tabela da soja que eu mostrei anteriormente, a exigência nutricional do milho. Então, a gente vai ter os nutrientes e então a extração e exportação. Extração que ele vai tirar do solo e exportar junto com o grão, tá? Então, em quilos por tonelada. Então, 20 quilos de nitrogênio, 3 quilos de fósforo, 17 quilos de potássio por tonelada de grãos, certo? E aqui, as épocas de aplicação, por exemplo, ó, a gente tem a aplicação em produtividade. A gente vai ter que, por exemplo, em V6, foi a que teve melhor resposta, porque é a época correta, né, da planta, a maior demanda dela. Então, foi feito um plantio de 30 quilos por hectare na semeadura e uma cobertura de 120 quilos de nitrogênio por hectare. E foi a que respondeu melhor, com 145 sacas por hectare. E aqui, ó, as fontes, né? Então, são estudos interessantes que mostram, no caso, os experimentos da cana-de-açúcar, em que, sem a adubação, teve aí uma quantidade de 92 sacos. Se você analisar um composto, né, que foi um adubo utilizado, ele deu 103 sacas, incrementou 13 sacas por hectare. E aí também o modo de aplicação. Você pode ter, além da forma tradicional, você pode ter aquela ureia com os polímeros protetores. Só que a gente olhando o modo de aplicação, se você incorporar a ureia, ela teve uma diferença estatística. Significa o quê? Que ela foi protegida pelo próprio solo e deu resposta. Então, às vezes esse polímero ele pode ser mais caro, só que o modo de aplicação da ureia, se ele tiver essa incorporação, ele vai ser mais eficiente. E o uso de sensores, né? Então, a taxa variável de acordo com a sua leitura ali da sua planta, da sua leitura de seu clorofilômetro. E o que é interessante? A rotação de culturas. Então, por exemplo, eu tenho rotações de cultura em que eu posso incrementar de 1 kg 0,8 a 1,1 kg de nitrogênio por saco após a soja no ano anterior. E 1,1 e 1,2 kg por N
por saco após o milho ou sorgo. O milho safrinha menos, né? Por conta de residual da soja. Então, a gente tem essas características pelas rotações de cultura, mas tudo isso é estudo, pessoal. A gente precisa avaliar também com análise de solo, um solo bem corrigido, para essa disponibilidade. Micro-organismos também, né, as bactérias fixadoras, a gente não pode esquecer de falar sobre as Azospirillum, sobre o Bradyrhizobium, sobre o Rhizobium, que auxiliam muito na nutrição nitrogenada. E aí é um cálculo interessante sobre a dose ótima, né, e a dose econômica do nitrogênio. Se você analisar a curva de resposta ao N na soqueira da cana, ela vai chegar a um ponto em que ela tem uma equação aqui, ó, pessoal, uma equação de regressão. O que significa? Ela chega em um ponto máximo e depois ela decai, ou seja, ela não vai responder mais em produtividade, independente da quantidade de nitrogênio que você colocar. Então, para calcular a melhor dose, a gente faz uma derivada. Como que é feita essa derivada? Pega a equação e vai descendo os coeficientes. Por exemplo, esse aqui, ó, desce 2, esse aqui desce 1, e esse aqui não tem nada no x, então é zero. Então, fica y igual a zero, né, que desceu a derivada, mais 1 vezes 0,136, menos 2 vezes 0,05. A gente vai passar o zero para cá, vai ficar o zero, certo? Vai ajeitar a equação, e aí a gente vai achar que a dose ótima é de 136 quilos por hectare, ou seja, seria mais ou menos aqui, ó, a dose máxima. Só que a gente pode fazer uma dose econômica. E como a gente vai fazer a dose econômica? A gente vai calcular o quilo da dose da ureia, por exemplo, R$ 1.600 a tonelada. Ou 3,55 o quilo do nitrogênio. Como que eu calculei isso? Foi simples, eu dividi 1.600 por 450 quilos. Por quê? Por quê, pessoal? 1.600 é o preço da tonelada. Só que em uma tonelada eu tenho quanto de ureia? 450 quilos, porque é 45%. Daí eu pego 3,55 e divido por 70. Eu vou ter um fator de relação preço 0,05. Eu substituo no y da equação. Então, é 0,05 e faço aquela mesma derivada. Aí, o meu x vai mudar o quê? Para 85 quilos por hectare. Então, eu tenho que a dose máxima é aquele 136, porém, o que vai ter o maior retorno econômico é 85. Olha que bacana essa fórmula. Então, todas as vezes que vocês forem recomendar, vocês busquem essas informações. O preço da tonelada, o estudo de resposta da cultura também é interessante. Por fim, pessoal, a gente tem que todos esses estudos eles são muito interessantes, principalmente lembrando que o nitrogênio é um dos elementos mais caros, certo? Ele pode perder pelo ar e perder por lixiviação. A ureia é a principal fonte, mas tem suas restrições, em que nós podemos minimizar isso incorporando, né, ela numa camada de 0 a 5, mais ou menos, aplicação num solo seco, como eu mostrei para vocês, e utilizar alguns tipos de inibidores da urease, para ela não ter a quebra e transformar, então, a amônia volátil. E os fertilizantes de liberação lenta, também é uma estratégia. Mas como nós não temos a análise de solo para o nitrogênio, a gente tem que entender que para fazer uma recomendação de nitrogênio, o mais importante é a gente se basear em uma curva de resposta, o histórico da área e a expectativa de produtividade, certo? Então, para hoje, era o que eu queria colocar para vocês, e eu vou passar um exercício agora para vocês fazerem sobre essa questão da curva de produtividade do nitrogênio, tá joia? Obrigada!